Irmãos, a pregação de hoje, sendo minha primeira, eu estou um pouco ansioso, então se eu errar alguma coisa, eu peço perdão. Eu venho aqui hoje para falar sobre influência. Influência das amizades com pessoas do mundo, influências sobre as pessoas têm sobre nós no dia a dia. Somos muito influenciados no dia a dia. Se pararmos a pensar quantas coisas não fazemos porque outros falaram ou algo aconteceu que nos influenciaram a fazer essa coisa. E eu sei que, assim como eu, como todos nós, já tivemos amigos antes de tomarmos a decisão de estarmos aqui com o Senhor hoje. De estarmos seguindo a Ele, louvando, agradecendo por cada novo dia, por cada novo momento de nossas vidas, por cada proteção que Ele nos concede. E muitas dessas amizades eram sim com pessoas do mundo, eram com pessoas que tinham muitas coisas contra o Senhor e pecavam sem remorso, falavam vulgaridades, atraíam atenção para si próprias. Mas hoje você ainda possui essas amizades? Elas trazem alguma coisa boa para nossa vida espiritual? A gente pode ver o que a Bíblia diz a respeito, não é? Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios 13, versículo 20. Provérbios 13, versículo 20, onde nos é dito: quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Eu acho muito importante essa passagem, que serve de alerta também, né? Entendermos essa sabedoria que o Senhor tem. Quando nos é dito andar com os sábios, quem seriam esses sábios? Os irmãos. Nós aqui da igreja, juntos, em comunhão, que a gente está ao lado de pessoas sábias. A gente sabe que aqui vamos receber conselhos prudentes com o Senhor, vamos ouvir a palavra do Senhor, estarmos em comunhão para o Senhor. E quando estamos voltados em volta das pessoas do mundo, não vamos receber isso. Vamos ao lado dos insensatos. Vamos ser envenenados pelas palavras deles, vamos ser influenciados a cometer coisas que não gostaríamos de cometer, falar palavras torpes, talvez até adular coisas que não deveríamos adular, que não são pertinentes ao Senhor. E seremos muito voltados aos pecados do mundo. E tem a passagem de Mateus 18:20 que eu acho muito linda, que, caso os irmãos quiserem abrir, que nos diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E aqui nós estamos em muitos, irmãos, e estamos em busca do Senhor. E aqui Ele estará com a gente. Quando o nosso coração, irmãos, está voltado para o Senhor, tiver 5 pessoas, 2, como é dito, Ele estará lá com a gente, nos guiando, nos fortalecendo, sendo luz para nós. Quando estamos em volta dos insensatos, como eu disse, nos envenenamos e passamos a ter atitudes dessas pessoas. Podemos ser influenciados a fazer as mesmas coisas que elas fazem nos dias a dia. E quanto mais passamos tempo com eles, podemos passar a ignorar esses erros. Podemos até nos influenciar a agir como eles. E em Coríntios, 1 Coríntios 15:33, nos é dito: não vos enganais, as más conversações corrompem os bons costumes. Então devemos tomar cuidado para não corromper o que é de bom em nós, irmãos. E a Bíblia nos diz que devemos guardar o quê? Nosso tesouro no céu. Acho muito bonita essa passagem também. Pois onde está o nosso tesouro também está o nosso coração, que é Mateus 6:19-21. Acho muito linda essa passagem, porque mostra quão direcionado devemos estar para o Senhor, colocando o nosso coração justamente nas coisas vindas do Senhor. Então, por que nós nos colocaríamos em situações em que as pessoas do mundo tomariam esse bom coração de nós? Não faz sentido, né, irmãos? Nos colocarmos nessa situação. Sermos guiados por essas amizades, ser influenciados por elas e estar em locais, em situações, pecados que a gente não estaria. Talvez em bares, conversas ruins, fermentando algum boato, fofocas, intrigas. Todas essas coisas são locais que nós, cristãos, não deveríamos estar. Nós devemos estar presentes nesses atos, nessas atitudes, pois nosso coração tem que estar com o Senhor, guiado por Ele. Nosso coração é desesperadamente corrupto. E isso é um alerta. Isso é um alerta. É para situações como essa
que esse alerta serve? Para essas influências que tiram nosso coração desse tesouro, que tiram nosso coração de Deus. É para situações como essa que devemos buscar nosso Deus de todo o coração. Deixarmos de colocar os tesouros no mundo e passarmos a colocar ele no céu de novo. Não buscar saciar nós mesmos. E se manter em amizades que só se importam com o próprio desejo e o alto prazer. Que não buscam o Senhor, não se arrependem dos pecados que cometem dia após dia e cada vez mais se afundam nesses pecados. Temos que tomar cuidado com o que temos à nossa volta, ficar vigilantes. E nossos olhos devem ser capazes de ver o mal que enche os nossos corações. A gente pode abrir lá em Mateus, acho que alguns irmãos já devem estar, na verdade, Mateus 6, do 22 ao 23. Mateus 6, do 22 ao 23. Onde nos é dito: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Voltando novamente a essa questão de estarmos vigilantes, enxergando o mal do mundo. Se não limparmos nosso interior, não nos santificarmos, como nossos olhos verão o que é mal? Como nossos olhos verão o erro e se afastará dele? Verá a má influência e se apartará novamente? Não acontece. Justamente por essa influência que tudo à nossa volta tem. Quando nós nos voltamos dos sábios, nós passamos a enxergar mais e mais o quão mal é o mundo, o quão errado esse mundo que estamos, que se tornou maldito, graças ao primeiro pecado, se tornou cada dia mais terrível. Quantas vezes nós olhamos para um jornal ou para as notícias que as pessoas dão à nossa volta, quantas tragédias são, quão terrível as coisas estão se tornando de pouquinho a pouquinho. E devemos nos apartar dessas más amizades, dessas más influências, de tudo que consome o nosso coração e tira ele do Senhor. Para não nos associarmos com o iracundo, nem antes com o colérico, para que não aprendas as suas varedas e assim enlace a tua alma. Outro alerta dado em Provérbios 22, 24 a 25. E nossos amigos mais próximos, justamente para nos afastarmos dessas pessoas que podem enlaçar nossa alma e nos tirar do Senhor, devem ser nós, nossos amigos mais próximos, pessoas que mais devemos estar conversando, nos guiando, nos fortalecendo, nos ajudando, que temos comunhão, amor e temor com o nosso Senhor. Mas quando nos encontramos nesses locais, que muitas vezes podem não ter algum irmão, trabalho, escola, talvez algum evento, que somente há você ali de cristão, o que podemos fazer? E a resposta é até simples, sendo sincero, é até simples. Vamos em Mateus 5, 13 ao 16? Mateus 5, 13 ao 16. Acho que é uma passagem que todos os irmãos já conhecem, acho que de core sateado, sendo sincero. Vamos lá. Mateus 5, 13 ao 16, onde nos é dito: vós sois sal da terra. Ora, se o sal vier a ser ínspido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do aquerre, mas um velador e ilumina todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Nos é dito aqui, irmãos, que somos sal do mundo. E com isso somos chamados a influenciar, aqui no versículo 16. Mas como assim sal? Influenciar. Vamos voltar para uma coisa mais tranquila para entender? Vamos para a culinária. Quando olhamos para o sal, ele é usado na cozinha para acentuar o sabor do alimento. Ele não é usado para si, assim, dar sabor a si mesmo. Tanto que quando a comida está muito salgada, nós tendemos a não gostar dela.
Justamente ela acentua esse sabor do alimento. E como somos ditos, somos sal. E quando estamos no Espírito Santo, devemos acentuar a graça do Senhor, não acentuar a nós mesmos. Somos instrumentos da obra do Senhor. Aqueles que trazem mais sabor e atraem mais e mais a sua boa obra. Assim como o sal no alimento. Agora, influenciar. Influenciar é uma palavra que, ao meu ver, muitas vezes pode ser algo ruim. A gente fala muito de influência sendo algo ruim, mas ela também tem um lado bom. Quando olhamos, dividimos a palavra, o significado dela, temos o início de in, que significa dentro. Também vem, pode mostrar para o inglês, de inside, no começo. O flu, de fluxo, fluir. Enquanto enciar, essa palavra é um pouco mais difícil de achar significado, agir sobre. Juntando tudo na palavra influenciar, se torna algo parecido como fluir para dentro de algo e agir sobre isso. Vemos muito isso de outras palavras na Bíblia, né, irmãos? De agirmos, de vós sois a luz do mundo. Influenciar, somos chamados a influenciar as pessoas para que a graça de Deus flua para dentro dela. Assim como aconteceu com cada um dos irmãos. Quando nós entramos na igreja, começamos a ouvir as palavras, sermos ensinados, a gente foi influenciado às coisas boas. Foi entrando um pouquinho do Senhor a cada vez que escutamos mais uma vez um estudo, que lemos mais uma palavra do Senhor, que lemos mais um versículo, que buscamos mais uma vez Ele em oração. Fomos preenchidos um pouquinho de pouquinho mais do Senhor, mais o Senhor da sua graça. Quando nos é dito também, vós sois a luz do mundo, onde estivermos, devemos ser essa luz. Voltando até aos, temos os olhos ser lâmpada do corpo, para que assim tenhamos um corpo luminoso. Então, isso evidencia a nossa fé, nossos bons frutos e o trabalho que realizamos aqui na igreja, lá fora no mundo, com cada luta, com cada pessoa que falamos sobre a palavra do Senhor, que tentamos ajudar e influenciar a ver o Senhor, a ver uma passagem, a falar dele com o amor que temos dentro de nós, passar esse amor para outra pessoa. Mas não devemos ser influenciados pelo mundo. É fácil, irmãos, ouvir que devemos ser luz e sal do mundo, na verdade. Acredito que é um grande desafio, muito desafio. Mas como viver isso? E acho que a gente precisa entender primeiro que tudo começa exatamente no nosso coração, em nossas mentes. Vou pedir para os irmãos abrirem Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23, onde nos é dito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Acho linda essa passagem. Eu já li ela algumas boas vezes, relendo Provérbios nas leituras diárias, e sempre que eu leio ela, me toca o coração justamente nessa... É um aviso também, são muitos avisos que eu escolhi, mas esse cuidado que a gente tem que ter com o nosso coração, esse amor que devemos colocar nele por Deus, que deve vir primeiro em tudo. Como Jesus nos diz muitas e muitas vezes no Evangelho. Nossas palavras, nossas ações, gestos e pensamentos estão ligados ao nosso coração. Quando vivemos para e com Cristo, nossos corações são uma fonte de luz. Nós somos totalmente entregues a Ele. Enchemos nosso coração de amor, mansidão, benignidade. Me lembra muito de Davi, quando ele pede para Deus criar um coração puro nele. Guardado para Deus, que influencia outros aos bons costumes, sendo justamente a luz das trevas que falamos anteriormente em Mateus 6. Que lemos anteriormente em Mateus 6, perdão. Demonstrando o caráter que devemos demonstrar com filhos de Deus, corpo de Cristo, mas um coração que não guarda, que não é guardado nos caminhos e desígnios do Senhor, ele peca, irmão. Ama o mundo, corrompe tudo que é de bom, influencia outros a pecar, traz pecados à porta. É um dia a dia. Não só para si, como para outros também. Um coração que se embriaga em prazer e ganância.
Em Jeremias e Deuteronômio, Jeremias 29:13 e Deuteronômio 4:29, nos diz que devemos buscar Deus de todo o nosso coração, buscar com toda a nossa alma e encontraremos o Senhor. E que assim peçamos para o Senhor, crie no lugar de nosso coração quebrantado, coração puro e um espírito inabalável. Assim como Davi, em Salmos 51:10. Esse trecho inicial, ele já inicia pedindo perdão ao Senhor e pede isso. E Jesus, em Mateus 22:37, Lucas 10:27 e Marcos 12:30, nos diz que devemos amar nosso Senhor de todo o nosso coração, alma e entendimento. Amar a Deus não é apenas um sentimento, mas também uma escolha. Amar a Deus é viver em seus preceitos e mandamentos e obedecendo a Ele em tudo. Deus nos amou primeiro, irmãos. Nos amou primeiro, desde o início da criação. Nos colocou em um local acima de tudo que temos aqui nesse mundo. Acima dos animais, acima dos desafios, mas o humano foi contra ele, ainda assim, num estado de perfeição. E devemos retribuir esse amor justamente para ser, assim como bons filhos fazem, retribuir esse amor, retribuir toda essa imensidão, essa bondade que o Senhor tem com nós dia após dia. Temos ferramentas prontas para a obra dele. Mas merecemos esse amor? Eu acredito que não, irmão. Não merecemos esse amor. É um amor muito grande. Não fazemos mais do que devemos aqui, nesse mundo. Como nos é dito, somos servos inúteis, somos pecadores. Mas o Senhor nos ama. E ama muito, irmão. Ama muito. Que nos proporciona. Então, Jesus continua em cada um dos versículos que devemos amar ao próximo, como o segundo grande mandamento. Amar a todos assim como o Senhor, e assim como Ele nos estendeu a mão da salvação, também devemos estender a mão para outros que possam conhecer e que precisam. Aquele insensato, o amigo insensato, a pessoa ao seu lado, que está ali em seu círculo, também deve ter a mesma oportunidade de ver a verdade que vemos e cremos. Podemos acabar olhando para ele, talvez cometer o erro de pensar que ele vive em pecado, em luxúria, ou que são muitos os pecados. Mas Jesus nos diz em Marcos 10:27, Marcos 10:27, para os irmãos que quiserem abrir, Jesus nos diz: Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. E não nos é dito isso uma vez, que Deus tudo pode. Não. Tem Lucas 1:37, Marcos 9:23, Lucas 18:27, Jeremias 32:17, Jó 42:2 e muitos, muitos, muitos outros. Então, por que considerar alguém perdido, sem esperança, sendo que nada é impossível para Deus? Pensar que alguém não pode ser salvo é justamente se estribar em seu próprio entendimento, que nos é dito lá, como avisa em Provérbios 3:5. Falta de fé na obra do Senhor e em seu poder que pode salvar todos aqueles que estão. Então, sempre estejamos com os irmãos, né? Louvando e amando o Senhor. Justamente para nossa influência ser justamente os sábios. Estarmos juntos daqueles que vão aumentar a nossa fé, que vão nos santificar, que vão nos auxiliar nessa caminhada, que para nós não é fácil. Que nossa busca para o Senhor, nós buscamos Ele de coração, corpo e alma, para honrar e glorificar nosso Senhor. Devemos tomar cuidado com as influências do mundo, não deixar que elas nos transformem justamente naquilo que repudiamos hoje. Que nós sejamos a luz, o sal, que vai levar justamente essa influência boa, a graça do Senhor para essas pessoas que precisam do Senhor. E devemos lembrar sempre, irmãos, uma passagem que muitos conhecem, e no final de uma parábola, os anjos fazem festa a cada novo pecador que se arrepende. Então sejamos como Simão e André, irmãos, pescadores de homens, como é dito em Marcos 1:16-20. Obrigado, irmãos. Hoje é o que eu tenho para compartilhar com vocês. Que a graça do Senhor seja com vocês.